Ale Oliveira, estadual, o que você acha, hein? Não, desse jeito, Baran, sabe o que acontece? É o Alexandre Oliveira Bonito. Dá um tempo aí. Perdão. É que eu me assemelho muito esteticamente com ele. Confundiu, né? Eu também acho que se assemelha, por isso que acaba confundindo. Cara, eu acho assim, tem muita gente que depende dos estaduais, certo? Os times menores, principalmente, porque tem muita gente envolvida que trabalha, que precisa de emprego, e não falo só dos jogadores. Acho que a ideia de regionalizar é ótima. Você melhora a agenda, né, o calendário para os times maiores que jogam outras competições, brasileiro, Série A, Libertadores ou até mesmo Sul-Americana. A questão seria poder fazer esse regionalizado, né, esse Campeonato Brasileiro regionalizado, né, fazer por etapas, né, acho que essa que é a sua ideia, durar o ano todo, se o clube consegue fazer essa manutenção financeira o ano todo, esses times menores. Porque como o estadual é pequeno, esses times têm duração aí de 3, 4 meses e conseguem financeiramente sobreviver. Se for regionalizado, teria que ser o ano inteiro, eles conseguiriam sobreviver? Essa é uma questão. Então, porque, Ale, você consegue hoje, com a facilidade que a gente tem de mídia, vender esses campeonatos, inclusive até, obviamente, também investir nesses campeonatos através de várias outras plataformas que não sejam as principais, para você ter a divulgação. Por exemplo, o Cancelados hoje, poder transmitir um jogo da Série E. Mas é um jogo, sei lá, vamos colocar aqui uma suposição, tá, gente? Do 15 de Jaú contra o Sertãozinho, não importa. Mas é uma chance da torcida de Jaú, da torcida ali da região do Sertãozinho, ver um jogo no Cancelados, sabe, você ter uma difusão de marca para essas equipes. E o próprio comércio local pode ter interesse. Entendeu? Todo mundo hoje pode ter abertura, aqueles que estão até começando a trabalhar com o jornalismo, de transmitir um jogo desse. Quantos aplicativos hoje que já não existem? Eu, por exemplo, recebi o convite de um aplicativo para transmitir jogos de campeonatos menores no canal do Facincani. E eu repassei para um outro canal onde eu trabalho e existe uma negociação em curso em relação a isso, entendeu? Ou seja, são oportunidades que você pode dar, Lê, de séries menores serem divulgadas em plataformas que estão começando e, ao mesmo tempo, você ter essa troca de eu te divulgo, o clube vai lá, tem um investimento, a empresa da cidade vai lá e banca o salário dos caras, claro, eles não vão ter o orçamento do Palmeiras, do Corinthians, mas do São nem Paulo. Nem é isso. Ninguém imagina isso mesmo. É a possibilidade de poder captar recursos e ter sobrevivência própria, dependendo da duração. Eu acho perfeito. E quando eu falo regionalizar, né, a gente pode lembrar assim, o presidente falou da Inglaterra, França, que são países muito pequenos, o deslocamento é muito facilitado, e quando você pensa num país maior, é só pegar o exemplo da NBA, que né, os esportes americanos são regionalizados. Sim, tudo dividido por conferência. E facilita o transporte. O que eu acho, nessa ideia que você falou, eu acho que é o futuro. Liberar, porque esses times menores, e qualquer outra modalidade, não pode depender da mídia tradicional. Não pode depender de uma TV aberta para sobreviver. Não. Tem que liberar a sua possibilidade de criar sua própria mídia e você vender seu próprio conteúdo. Exatamente. Aí você vai estar ganhando. O que acontece no Campeonato a Federação Paulista? Vendia para uma emissora por X. Vendia por X. O que a Federação Paulista fez ano passado? Criou sua plataforma e ganhou 30X. Ganhou muito mais criando sua própria plataforma para poder distribuir o sinal do Campeonato Paulista e todo mundo transmite, o que aumenta a nossa condição de trabalho, né? Nós jornalistas podemos trabalhar muito mais, a possibilidade do público escolher onde que ele pode assistir, né? Se difunde isso de maneira melhor, e os clubes, né? Se eles pudessem fazer essa mídia própria de maneira correta, eles poderiam ter um retorno financeiro muito maior. Acho que a ideia é ótima. Não, e outra coisa, por exemplo, Ale, você dividindo por região, você divide os estaduais em 4 regiões, né? Região Sul, região Sudeste, região Nordeste, região Centro, Oeste e Norte, entendeu? E aí os 4 melhores lá na frente, que aí o campeonato vai ter um investimento legal lá na frente, isso. todo mundo se preparando. O ano preparando. inteiro e depois no finalzinho... Sim, os 4 melhores já sobem automaticamente e eles decidem, né, uma semifinal, uma decisão desse campeonato para valer o título simbólico. Ao mesmo tempo, você pode fazer um campeonato 15, ao longo do ano, né? Começando já no fim de fevereiro até dezembro, como é um calendário europeu. Você destrinche, você amplia a Copa do Brasil, como em outros países em que as fases preliminares são disputadas pelos times menores e todo mundo tendo acesso a uma Copa do Brasil, como existe uma Copa da Inglaterra, como existe a Copa da Alemanha, a própria Copa Itália, são Copas em que, por exemplo, essas equipes jogam ao longo
do ano todo e tendo a oportunidade de avançar, a Copa da França é disputada por 9 mil equipes, para quem não sabe. 9 mil equipes disputam a Copa da França. E assim, campeonato... Desculpa te interromper, só porque você falou disso, né, das pequenas que recebem os grandes. É interessante frisar esse ponto, de que os times tipo o Liverpool, se tiver que jogar na casa, no estádio do time da 8ª divisão, ele vai jogar. Vai jogar. A gente vê aqui no Carioca, por exemplo, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, já não aceitam mais ir para Conselheiro Galvão jogar no Madureira, não aceitam mais ir para Moça Bonita jogar contra o Bangu, que era um outro charme do Carioca. Mas aí a culpa é de Conselheiro Galvão. Os jogos são todos no Maracanã, ou vai para Cariacica, ou é no Newton Santos. Mas aí a culpa eu concordo que... Não é culpa de nada de Conselheiro Galvão, nada. É sim. A culpa é de Conselheiro Galvão. O lance é o seguinte, eu concordo muito que mando de campo é sagrado. Eu também acho que o time vai jogar Madureira e Flamengo, o mando de campo é do Madureira, o jogo deveria ser em Conselheiro Galvão. Olaria e Vasco, o mando de campo é do Olaria, o jogo deveria ser na Rua Bariri. O que acontece é que esses estádios, no Rio de Janeiro, ao contrário dos pequenos estádios de São Paulo, no Rio de Janeiro, esses estádios não acompanharam a evolução do tempo. Hoje, se a TV quiser transmitir um jogo em Madureira, não há condições técnicas para isso. Não há iluminação para um jogo à noite, não há refletor no estádio do Madureira. Eles fizeram até um projeto para tentar colocar refletor, colocar um recuo para o caminhão poder estacionar e transmitir. Então, muitos desses pequenos estádios do Rio de Janeiro, eles não evoluíram com o tempo. Não há condições técnicas de se transmitir a jogos em alguns estádios. São Paulo não aconteceu isso. Os estádios de São Paulo, eles evoluíram com o tempo, eles acompanharam. Por isso você tem praticamente todos os estádios de São Paulo, que pertencem aos clubes menores, jogos lá com transmissão. E no Rio de Janeiro é impossível. Então, o motivo desses jogos a serem lá não é esse. O motivo é, como o Facicano disse, os times não têm, o Facicano ali abordado, os times não têm dinheiro. Então eles pegam um jogo meu contra o Flamengo, eu pego e vendo para o Flamengo mando de campo. Pode ser a minha garantia, o que vai me manter nesse campeonato carioca. O motivo é esse. Os times vendem por conta disso, da falta do planejamento. Ano passado eu estive lá em Conselheiro Galvão para fazer Madureira e Vasco. A Globo estava lá com a estrutura deles para transmitir o jogo. Transmitiu o jogo perfeitamente. A estrutura lá com o Conselheiro Galvão muito legal. À noite dá para ter jogo. Dá para transmitir. Não, mas aí o jogo é de dia. O jogo é de dia. Nossa! E o mesmo serve para, por exemplo, a Ilha, estádio da Portuguesa. Dá para ter jogo. Teve transmissão de Copa do Brasil, Português e Corinthians lá. Na Ilha dá. Mas não tem arquibancada, tem que botar arquibancada. Dá para ter jogo. Dá para ter jogo. E aí, se o ponto é esse, eu estava assistindo um dia desses, um jogo 10h15, 11h15, né? Já deu. O jogo... Tá bom. A gente tá saindo. Do grupo Disney, estava assistindo um jogo da Copa da Inglaterra, da Copa da Espanha, um jogo do Atlético de Madrid contra um time desses aleatórios. E o narrador, eu não me lembro quem era, ele até destaca, vocês devem estar percebendo que a imagem está um pouco diferente, porque o cinegrafista estava mais ou menos no nível da arquibancada, e transmitindo um jogo da Copa da Espanha do Atlético de Madrid. Não é possível que um jogo não pode ter um jogo filmado numa estrutura um pouco mais... Claro que pode. O problema não é esse. O problema era o Cassino, era o Rodrigo Cassino. Você destrinchar o campeonato, inclusive, e outra coisa, vai chegar uma época, gente, que por mais que a gente queira, goste, tenha se acostumado, assim como também no próprio futebol europeu, os grandes enfrentando toda hora os pequenos, isso já não será mais possível, né? A questão do calendário hoje vai te limitar a isso, entendeu? E por isso que vai existir uma Copa do Brasil mais inchada, para que exista uma preliminar maior dos pequenos, para encararem os grandes lá na frente. A própria regionalização para fazer com que um pequeno se torne um time estruturado para poder chegar um dia, quem sabe, uma Série A, uma Série B de Campeonato Brasileiro. Você pode, inclusive, ao longo do ano, aí sim, até ter uma pausa entre junho e julho para fazer uma intertemporada e torneios menores e amistosos, e aí você colocar os pequenos para jogar contra as equipes grandes. Enfim, você pode até ter esse monte de ideia, os grandes jogando no futebol europeu novamente, nos torneios em que eram tão famosos nos anos 70, 80, torneio Ramon e Carranza, Tereza Herrera, né? Os torneios legais para chamar Herrera aqui, Europa. Viu? Fala, Lê. Não, esse torneio aqui só chama Herrera.